Boa noite a todos. Este encontro tem o objetivo de fazer o lançamento do livro Uma Lição de Amor, Uma Lição de Amor à Cidade, uma obra que é objeto de uma pesquisa da qual participaram as professoras Silvânia Nascimento e Maclóvia Corrêa da Silva, e vários dos seus alunos dos cursos de pós-graduação, enfim. Então, nesta conversa de hoje, a gente vai ouvir as duas professoras que foram as organizadoras desta publicação, que já está disponível no site da editora Tafona e na próxima semana disponível também no site da Faculdade de Educação da UFMG. Então, após a fala das duas organizadoras, a gente vai passar a palavra para os autores dos artigos que estão publicados no livro. Boa noite a todos, muito obrigado. Desculpe pelos atropelos do início da nossa reunião, tive problemas com a internet aqui, mas espero que agora esteja tudo resolvido, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês e dizer que foi para mim, para a equipe da editora Tafona, uma honra muito grande, um prazer muito grande fazer esse trabalho com vocês. Tivemos algumas dificuldades na trajetória e tentamos superá-las com a melhor boa vontade possível. E, enfim, o resultado modestamente, me parece que é um livro bonito, um livro que tem um conteúdo muito interessante, ele é muito sólido, muito denso, né? E traz uma contribuição enorme para uma discussão muito atual, enfim, e o compromisso, né, também da editora, dos autores, com essa discussão. Nesses dias, ao ler novamente a apresentação assinada pelas professoras Maclóvia e Silvânia, e me vieram à cabeça algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu sou formado em filosofia, me aposentei, fundei a editora, e durante a minha formação sempre estive muito interessado em verificar as questões relativas ao planejamento urbano, as questões da cidade de forma geral, né? E percorri uma literatura assim suficientemente farta, né, para me informar, me orientar num debate que tivesse a questão da cidade como centralidade. Então, lendo a apresentação desta obra, essa leitura voltou para mim e foi para mim uma experiência extremamente interessante. Por exemplo, de estabelecer associações, né, entre o conteúdo que está publicado neste livro, a apresentação assinada pelos professores e as questões que já haviam passado pela minha cabeça no passado, né, enfim, recentemente ou mais antigamente, né? Como, por exemplo, como é que repercute ou como é que está repercutindo no âmbito da literatura, por exemplo, as questões da cidade, né? Isso interessou a Baudelaire, interessou a Ítalo Calvino, interessou a Jorge Luiz Borges e ao nosso Pedro Nava também, né? Então, há uma quantidade muito grande de autores debruçados sobre isso, e esta obra, pela consistência dela, pelo conteúdo, acho que ela é uma contribuição efetiva, uma contribuição muito interessante para esta discussão. Para a editora, uma experiência nova, uma experiência, enfim, que espero que seja gratificante para nós também, tá certo? Assim, pelo fato de termos entrado nesse projeto com muito boa vontade, enfim, esperamos também contribuir muito com a divulgação do trabalho de vocês, junto à nossa comunidade de autores e leitores da editora Atafona, tá? Que já tem um público bastante interessante. Agradeço muito por esse momento e passo a palavra para os coordenadores, então. Bom, então, como combinamos, eu que vou começar a falar, depois eu passo Sim. a palavra para a Maclóvia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que nessa noite fria, de uma sexta-feira de maio, né? Quem estiver nos acompanhando agora tenha o prazer de aquecer um pouco com as palavras dos nossos colegas, né? Alguns foram alunos e hoje já são colegas, outros ainda estão nessa relação, né? Antes de mais nada, eu queria fazer uma lembrança, né, de que nós estamos ainda num tempo transpandêmico. Esse livro ele foi pensado, trabalhado no momento onde a gente nem imaginava que existiria
essa suspensão das nossas vidas, né? E o livro foi atravessado também por um período de isolamento social e todas as vulnerabilidades que nós todos vivenciamos durante esse período, né? Então, acho que é muito importante, nesse momento que a gente resiste e pensa em uma retomada à urbanidade, né, o direito de circular nas cidades, a gente não esqueça que nós ainda estamos em luto, né, e ainda precisamos lutar. O livro, Uma Lição de Amor à Cidade, eu queria falar primeiro dessa questão de ser uma lição, né? A gente fala muito pouco sobre esse aspecto pedagógico e das possibilidades de nós transformarmos a vida nas cidades em algo prazeroso, né? Em algo que nos devolva a humanidade. A cidade sempre foi um projeto político, né? A organização das cidades, o estar na cidade é um lugar também de exercício político, e eu me encontrei com esse tema, com a Maclóvia, né, no momento em que a gente estava trabalhando com sustentabilidade. E, de repente, né, nós conseguimos, dentro dos nossos projetos de pesquisa, convergir e discutir junto com os nossos alunos projetos nos quais a atividade pedagógica, né, atravessa também as questões da urbanidade, da organização, tanto da micropolítica, né, da sala de aula, das escolas, mas também do movimento social, dos planejamentos urbanos, né? E por que uma lição de amor, né? Eu queria aqui fazer um pouco de publicidade das nossas atividades, né? Nós temos referenciais teóricos que problematizam essa questão da inteligência emocional, né, das interações entre os seres humanos e não humanos, e por isso mesmo nós precisamos falar dessa relação afetiva que nós temos com os humanos e os não humanos, né? Então, eu busquei inspiração numa abordagem do Tobias Nathan, que é um psiquiatra e um filósofo também francês, egípcio, francês, né? E ele problematiza muito essas questões que às vezes são subalternas às nossas discussões. E essa frase, né, que abre a apresentação do livro, se é possível tornar alguém amoroso, né? Esse amoroso aí é no sentido mesmo de estabelecer uma relação afetiva entre o ambiente, entre as pessoas, entre os sujeitos humanos e não humanos, direito à existência desses seres, né, que estão cada vez mais em interação com nós todos, né? Então, foi um exercício muito intenso e muito interessante, que começou lá em Brasília, né? Nós fechamos o livro com a imagem, né, a foto de nosso grupo, e foi no momento que nós fechamos, vou fazer uma publicidade também, essa primeira publicação, que é fruto já das nossas interações, né, que é interdisciplinaridade para além da sala de aula. E nesse livro também é fruto dos trabalhos dos nossos alunos, das reflexões, nessa temática, que é a temática que nos une a todos, que é um programa de educação no sentido amplo, né? Educação transformadora e uma educação para a sustentabilidade. Então, é uma fala curta, e eu agradeço muito a primeira plataforma por ter acolhido o nosso projeto, né? Ter dedicado tempo nesse período de isolamento. Todos nós tivemos muitos problemas, mas nós superamos. Agradecer a todos os estudantes, naquele momento que eram estudantes, que tiveram a generosidade, primeiro, de
fazer muitos ir e vires, né, de refazer, de recolocar, até a gente chegar nesse produto final. E eu espero que, quando ele estiver tanto disponível no site da Atafona, quanto disponível no portal de livros da Faculdade de Educação da UFMG, a gente possibilite também ampliar essa lição de amor às nossas cidades, né? Eu passo, então, agora a palavra para a Maclóvia, e depois eu peço ao Mário que coordene aí a roda de fala dos autores. Maclóvia, com você. Obrigada, Silvânia. Também é uma lição de amor para mim, que eu desenvolvo bastante, exercito bastante com os meus estudantes, meus orientandos. Gosto de todos, gosto de conversar com eles, e todos esses artigos do livro foram resultados de conversas. Muitas conversas, muitas letras, muitas palavras, muitas frases, e eu fico bem contente da Silvânia ter feito essa parceria comigo para a gente poder divulgar esses trabalhos. Eu quero agradecer também a paciência que as pessoas tiveram do ir e vir, como falou a Silvânia. Quero agradecer ao Mário também por ter coordenado a correção dos artigos. Fazer um livro não é nada simples, é uma coisa complexa, mas é uma coisa que vale a pena, é uma coisa que faz parte das nossas atividades acadêmicas e que nos dá bastante prazer. Eu agradeço a todos os meus orientandos, muitos já são doutores, outros ainda estão chegando alcançando esse prêmio, que é um prêmio que nós temos na educação brasileira, de chegarmos a esse patamar de educação. E o Mário até achou estranho que eu fosse a coautora de todos os artigos. E realmente eu sou, né? Não é de mentirinha, é de verdade, né? Então, é bem real essa coautoria, né? Essa parceria entre mim e os meus orientandos. Agradeço muito e passo a palavra a eles para falarem de suas pesquisas. Muito agradecido. Muito bem. Podemos começar com Alcione Gabardi? Pode ser, Alcione? Está sem microfone, Alcione. Ok. Agora deu. Agora, Obrigado. boa noite a todos. Nesse momento, quero agradecer a oportunidade por ter tido para participar desse trabalho. É um privilégio para mim. Foi um processo bastante interessante, como a professora Maclóvia já falou, é um processo bastante longo e cansativo, né? Muitas revisões, muitas idas e vindas, mas eu vou de imediato falar do capítulo. Bem, a gente partiu de uma análise institucional de museus, em específico o Museu de Arte Indígena aqui de Curitiba e de escolas da rede pública da cidade. Nós procuramos identificar qual é o grau de integração que existe entre essas duas instituições, especificamente no âmbito da participação cooperada dentro do programa Linhas do Conhecimento. Esse programa ele foi instituído pela Prefeitura de Curitiba com o objetivo de explorar a cidade como um instrumento pedagógico para além dos muros das escolas. Por outro lado, o Museu de Arte Indígena, ele é um museu privado, um museu que foi criado em 2009, em Clevelândia, e, posteriormente, em 2016, ele foi transferido para Curitiba, dado a uma demanda que a proprietária identificou no sentido de que havia uma procura muito grande de escolas que objetivavam a visitação ao museu, né, para conhecer o acervo, um acervo bastante relevante, com mais de 5.000 objetos.
Então, o museu é um parceiro privilegiado do programa, principalmente no sentido de que ele oferece essa possibilidade pedagógica além dos limites da escola, né? Essa é uma defesa que autores como o Gadot, Gun e Inguita, eles defendem para a escola do século XXI, aquela escola que está integrada à sociedade, ela está integrada, ela usa os recursos que advêm dos demais atores da comunidade, e foi isso que a gente quis explorar. Qual era o grau de integração quando esses atores agem em torno de um objetivo comum, né? Então, nós descrevemos basicamente qual é o processo de participação das escolas, como que essas visitas ocorrem e quais são as impressões sobre essas visitas. Obviamente, nós identificamos que, em termos de objetivos individuais, as instituições conseguem, de certa forma, resultados relevantes. No entanto, a gente identificou que, por falta de integração entre o museu e as escolas participantes, os objetivos coletivos, no caso, o objetivo do programa, eles ficam muito aquém da proposta inicial que se estabelece dentro desse projeto. Então, eu convido a todos para dar uma lida no meu capítulo, que é meu e, obviamente, da professora McLaughlin, né, que é coautora aí da maioria dos capítulos. E, novamente, quero agradecer a oportunidade que foi me dada. Obrigado a todos. Muito obrigado, Alcione. Alessandra está aqui? Não, né? Alexandre Dúlios. Boa noite, Alexandre. O Alexandre também não está, não. Não está? Não. Beatriz Elisângela. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte, né, com a minha orientadora e a minha grande amiga Márcia, nessa escrita, nesses estudos, na pesquisa e nas nossas ações amorosas. E esse artigo que a gente escreveu, na verdade, é uma singela contribuição, né, para o livro, mas é um relato amoroso de uma ação que demonstra nosso afeto com as crianças, e especialmente as crianças mais carentes, e ao mesmo tempo com o meio ambiente, né, através dos nossos estudos da cultura maker, especialmente o Manifesto Maker, que tem algumas regras, entre elas 9, a qual nós procuramos fazer no ato de costurar bonecos, doar, né, fazer, compartilhar, presentear, no desejo de aprender com isso, de nos divertir costurando, né, e fazendo para alguém, participar da construção de um mundo melhor, na perspectiva de utilizar resíduos têxteis ao invés de comprar algo pronto, e aí contribuir também com o meio ambiente, com a sustentabilidade, apoiar, mudar mutuamente, né? Todos nós mudamos com tudo isso, e acessar, por fim, ferramentas dentro de uma perspectiva de novas tecnologias alternativas sustentáveis. É isso. Muito obrigada. Gilmar, por favor. Então, pessoal, boa noite aos autores, demais autores no livro, professora McLaughlin, professora Silvânia e também ao editor. Essa é uma oportunidade muito interessante
de a gente exercitar o tema proposto para nós foi a sustentabilidade e aprendizagens socioeconômicos favorecidos pela Covid-19. E é um recorte, junto com a professora McCloughan, da nossa orientadora na tese. E o Boaventura de Souza Santos, ele tem uma pequena passagem sobre a Covid-19, e ele diz o seguinte, que a gente pode entrar, passar, sair deste momento histórico sem ter realizado aprendizagens. E eu acredito que pesquisar, escrever e discutir o momento é realmente uma grande oportunidade. Então, aqui vai novamente o agradecimento à professora McCloughan, professora Silvânia, e a dedicação também do editor, de podermos apresentar uma pequena reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. Porque, afinal de contas, a epidemia da Covid-19, ela é distinta e é única, né? Já houveram outras epidemias, mas esse momento ele é único, porque as pessoas tiveram possibilidade de deixar viver ou deixar morrer. Nós tivemos essa possibilidade. E nós tivemos também uma leva muito grande de informações sobre a Covid. E este escrito é um pequeno momento de reflexão, né? E também esse momento que nós vivemos hoje da crise, ou pode-se dizer crise, esse momento da epidemia, ela deu sinal de que o nosso mundo é um mundo pequeno. E nós estamos relacionados com tudo. Então, ela externalizou, na verdade, uma crise da razão humana, né? E nos fez questionar o quê? Por que nós vivemos? O que nós estamos construindo? Então, esse momento que, nesse capítulo, eu procuro colocar um pouquinho essa reflexão sobre o momento que nós vivemos, né? E os nossos padrões de pensamento, como é que a gente pode aproveitar melhor a Covid-19? Eu coloquei um pequeno trecho lá, a frase do Arquimedes, que ele dizia, né, dê-me uma alavanca bem longa o suficiente, um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. E eu acredito que a Covid-19 é um ponto de apoio para a gente fazer uma reflexão sobre a consciência nossa, nossos padrões de pensamento e nossas formas de ser e ver o mundo, né? E a própria constituição desse livro, ele nos recorda que a gente tem que ver o mundo, observar o mundo sobre a ótica interdisciplinar, que é uma característica, inclusive, do programa do qual a gente faz parte no PPGTE. E o que é possível a gente aprender com a Covid-19? A primeira é que a gente precisa ressignificar, reinterpretar e fazer uma releitura dos nossos padrões de pensamento, né? E a Terra está dando sinais de que o relógio ambiental, ecológico, ele está batendo e está nos dando pequenos sinais. E que apenas ter coisas e produzi-las não é o suficiente. Então, quando a gente trabalhar com essa questão ambiental, a forma de ver o mundo, eu acredito que nós precisamos ver o mundo de uma forma mais conectada, o ser humano conectado com o seu meio ambiente. Não só o meio ambiente, mas o meio orgânico e inorgânico, até porque o vírus, ele é extremamente ínfimo, pequeno, invisível, e ele se adaptou rapidamente a todos os tipos de corpos humanos, a todas as etnias, a todos os locais geográficos do mundo. Em questão de meses, nós mesmos, no PPGTE, de repente, todo mundo se viu distanciado um do outro. E o vírus veio nos dizer o seguinte: nós precisamos ter uma adaptação, né? E a resiliência se tornou uma palavra forte para nós. Inclusive, nós estamos aqui nesse momento vivendo isso, né? Eu vejo no PPGTE
momentos de reunião, encontros, e assim do dia para a noite nós tivemos que nos adaptar às questões à distância, né? E a professora Maclove ali, nossa orientadora, está aí à prova, né, professora? Participando de todo este livro, ele foi produzido ao longo desse período. Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo, ele fez com que nós, no nosso cotidiano, nas nossas atividades, nós nos repensássemos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de conviver, a nossa maneira de se relacionar. Então, eu acredito, professora Maclove, que essa oportunidade de escrever essas 30 e tantas páginas, aí eu convido a quem tiver a oportunidade, faça essa leitura, realmente é um momento de reflexão. Para mim, foi um momento bastante rico na minha vida, não por causa em si do doutorado, mas pela oportunidade de refletir sobre a própria vida. Então, a temática, para mim, foi muito boa. Eu agradeço novamente, professora Maclove, de oportunizar esse capítulo. E ele está totalmente relacionado à cidade, porque a Covid-19 atingiu o campo, mas as cidades foram as que mais externalizaram essa crise. Parou o trânsito, parou a parte de logística, parou tudo de repente. E aí nós estamos retomando vagarosamente a nossa vida. Então, agora fazendo o link de novo ao Boaventura de Souza Santos, a pergunta é, nós vamos passar por esse momento sem fazer uma reflexão profunda sobre o nosso jeito de ser, nosso jeito de conviver? Então, eu acredito que nós precisamos compreender realmente a nossa relação com a cidade, a nossa relação com o campo, a nossa relação com as pessoas, de uma forma crítica, de uma forma mais ética, mas especialmente que a gente possa aprender a compreender as expressões de amor, de carinho. E eu acredito que os momentos de convivências, né, já foi falado, nós estamos passando a Covid. Nós estamos ainda dentro dela, estamos mudando nossa concepção. Mas nós vamos aprender, com certeza, a valorizar mais os nossos momentos de convivência, né? Então, novamente agradeço, convido a quem quiser fazer uma leitura dessas páginas ali, é uma reflexão sobre essa nossa experiência de vida que nós estamos vivendo. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Gustavo Scheiben. Por favor, Gustavo. Boa noite a todos e a todas. Me ouvem bem? Boa noite, muito bem. Obrigado. Meu nome é Gustavo. Eu vou me apresentar e vou fazer uma introdução um pouco diferente, porque eu gostaria de fazer a minha autodescrição, para contagiar com esse bom costume que torna o evento um pouco mais inclusivo, já que temos no nosso título do livro, né, a inclusão social. Eu sou um homem de 35 anos, branco, tenho cabelos crespos, um pouco compridos, mas ainda pretos, mas já estão se encaminhando para o grisalho. Também tenho barba, estou vestindo uma camisa amarela com gola e um casaco preto. E como nós estamos falando de nossas casas, né, aqui na minha eu tenho o meu fundo aqui um pouco bagunçado, então eu estou usando um efeito que distorce a imagem de fundo e diminui a visibilidade, né? Eu sou arquiteto, estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, da UTFPR, como orientando da professora Maclove. E, bom, eu não posso deixar de, primeiramente, fazer um agradecimento à equipe de idealizadores, aos organizadores do livro, agradecer aos colegas também, mas muito em especial a professora Maclove, que me convidou e me deu essa oportunidade de participar para publicarmos esse trabalho. E só para falar um pouquinho, brevemente, sobre esse trabalho em coautoria com a professora Maclove, ele tem o título Censos Demográficos do Brasil, de 1872 a 2010, Olhares para a Pessoa com Deficiência. O nosso trabalho tem esse título de Censos Demográficos, mas eu já deixo explicado que não se trata de uma análise dos números estatísticos, mas sim uma análise histórica da pessoa com deficiência a partir dos documentos censitários, né? Nós escolhemos esse tema dos recenseamentos porque
ao realizar pesquisa sobre a história da pessoa com deficiência no Brasil, nos chamou a atenção o fato de que o recenseamento, esse realizado em 1872, é um dos poucos documentos do século XIX, de uma relevância nacional, a abordar e incluir a pessoa com deficiência, né? Para quem não teve a oportunidade ainda de ver esse recenseamento, ele é considerado o primeiro recenseamento do Brasil. Ele é o único do período imperial e o único documento estatístico que levantou o número de escravos no Brasil. E já naquela época ele também incluiu um levantamento da população com deficiência, que é o nosso tema de interesse, né? Outra questão interessante também, que nós analisamos pelos censos, a ONU, quando publicou em 2006 a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela descreveu no preâmbulo que a deficiência é um conceito em constante evolução. E essa evolução da compreensão sobre a deficiência é possível, e até de uma maneira fácil, de se observar pelos censos demográficos, né? Que nos apresentam isso até de uma forma cronológica, pois são realizados periodicamente, né? Então, nesse primeiro recenseamento de 1872, por exemplo, utilizou-se os termos como dementes, alienados, aleijados, tortos, né? Já o recenseamento de 1890 inclui o termo idiota, que se referia de uma maneira até bastante ampla às pessoas com deficiência intelectual, né? Então a gente encontra esses termos em documentos até mais ou menos a década de 1930, 1940, e apesar de serem termos oriundos da medicina, a gente hoje entende que ao longo do tempo foram adquirindo um sentido de ofensa, né? Com um valor pejorativo, né? Outra questão também bastante importante, interessante, que os leitores poderão acompanhar nesse nosso trabalho, é que a inclusão da população com deficiência nos recenseamentos não foi constante, né? Ou seja, muitas edições do Censo Demográfico Brasileiro excluíram da pesquisa as pessoas com deficiência. Isso especialmente nos censos realizados no período da ditadura militar, que também excluiu outras questões sociais, né? Então, ao todo, foram realizados 12 recenseamentos oficiais no Brasil, entre os anos de 1872 até o presente, e só lembrando que ainda estamos no aguardo do próximo recenseamento, né? Mas desse total de 12 censos, apenas 8 incluíram, de certa maneira, né, a população com deficiência na pesquisa, né? Então, essas são apenas algumas condições que dificultam muito o uso do dado estatístico para comparação histórica sobre esse determinado grupo, né? E bom, só para encerrar, né, os ouvintes, então, estão convidados a ler o nosso trabalho, né, que tem tudo isso e mais um pouco, e que também inclui uma crítica sobre uma mudança metodológica que está sendo chamada de linha de corte, né, que será aplicada no censo demográfico deste ano, mas que já adianto que se trata de uma alteração do conceito de deficiência bastante polêmica e que, como resultado, irá reduzir drasticamente o número o número divulgado sobre a população com deficiência, né? Mas, assim, né, dadas as circunstâncias em que vivemos, eu acredito que o mais importante é que, ao menos, se faça o recenseamento neste ano, né, sem mais atrasos. E eu acho que é isso. Então, muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Gustavo. Vou passar a palavra para Márcia Zago. Tudo bem, Márcia? Olá, tudo bem? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de todos, principalmente da professora Maclóvia, da Elisângela, e que oportunizou também a possibilidade de fazer uma parceria em atividades que nós estamos desenvolvemos e estamos desenvolvendo ainda nas ações extensionistas. E toda essa questão, né, dessa produção do artigo está consoante, né, com as questões das políticas públicas
principalmente nas questões que falam, né, das questões ambientais, né, descarte incorreto dos resíduos, né, principalmente esses resíduos têxteis que foram colocados lá no artigo, né, que esses resíduos têxteis, segundo a lei, né, 12.305 de 2010, então é considerado um crime ambiental, e isso porque, né, executando incorretamente esses resíduos, provoca-se danos, né, no meio ambiente, e uma vez, né, que todo esse acúmulo desse resíduo, ele vem formando, né, os aterros sanitários, e por meio dessa sensibilização para a sociedade em ações, né, de boas práticas socioambientais, no reaproveitamento, né, desses resíduos têxteis, dá uma vida útil maior, né, a esses resíduos, e também fazem com que alinham-se, né, nessa organização, na execução de atividades do coletivo. Então, realizar corretamente, né, o descarte desses resíduos e o manuseio e o reaproveitamento sempre é importante para que as pessoas possam repensar nas atitudes e principalmente, né, em práticas de coletividade para sensibilizar, né, as pessoas. Então, nas escolas também eu estou desenvolvendo atividades em relação também aos resíduos têxteis, e as crianças, elas têm um olhar, assim, diferenciado para essas questões ambientais, se nós reforçarmos cada vez mais essas práticas de observação, que as crianças, elas aprendem bastante por meio, né, de observar o seu entorno, a sua atividade dentro dos espaços escolares, e nós estamos trazendo, né, para a sociedade algo que vem a sensibilizar, né, as suas ações e perceber que nós podemos fazer diferente por meio das práticas. Então, eu agradeço bastante a Elisângela, agradeço bastante a professora Maclóvia a oportunidade dessa parceria e desse engajamento, que juntos, né, juntas, nós somos bem mais fortes e podemos, né, fazer essa reflexão em torno de todas essas questões ambientais. Então, muito obrigada a todos e a todas. Obrigado também, Márcia. María Eugenia González Ávila, fala desde México. Antes que todo, agradezco la invitación y es un gusto conocerlos a la distancia a todos. Y bueno, un poco voy a comentar este trabajo que en realidad creo que es idea fundamental de Maclovia, a que agradezco su invitación para colaborar, y también a Silvana en este trabajo, y también a Marcia, que en alguna vez participó en un evento a distancia, el Día Mundial del Agua. Agradezco mucho esa colaboración y sobre todo ese don de dar, que hoy en día creo que es muy necesario. Y creo que esta idea del capítulo y colaboración surge de la estancia que realizó Maclovia en el Colegio de la Frontera Norte. Creo que para ella fue como el contra del tipo de ciudad donde ella vive. En Monterrey, que vivimos casi en la zona cercana a Texas, somos una ciudad que tiene otro tipo de desarrollo, y yo creo que para ella fue así como una especie de shock ir de una zona con mucha vegetación a una zona semiárida, ¿no? Que ahorita estamos 40-45 grados, llegamos a estar de temperatura, y que es el contraste un poco con esta idea y este análisis del capítulo de las ciudades brasileñas, que para mí fue realmente muy nutritivo entender todo este desarrollo histórico y este desarrollo de cómo se concebían las ciudades en cuanto a estos planes radiales, y cómo esta cuestión del desarrollo estaba en función de aspectos técnicos y administrativos que llevaban a una modernización de las ciudades, ¿no? Creo que al igual que en otras ciudades de América Latina, sucede que a veces la realidad no se alcanza y el crecimiento nos rebasa. Entonces, esto lleva a que a veces todos estos planes de ordenamiento saturen, y eso ha pasado también. Y un poco oyéndolos, me hace esta reflexión, sobre todo post-pandemia, de cómo las ciudades
desde la parte histórica, si tuviéramos una planeación un poco más ordenada, nos harían este tipo de ciudades que hoy necesitamos, más participativas, más con un desarrollo sustentable que haga que la ciudadanía se vea mucho más motivada a convivir y no a tener estas crisis que ahora creo que también está teniendo la población al salir a la calle, ¿no? Y encontrarse a ciudades poco vivibles o no muy amistosas. Entonces creo que esta parte ya después de la pandemia y el artículo, digo, el capítulo me llevó a cómo tendríamos que hacer como planeación y ciudades mucho más amistosas para poblaciones bajo contingencia, ¿no? Que creo que esto nos va a llevar a repensar también las ciudades y un poco lo que menciona, hacer ciudades mucho más amorosas en muchos sentidos. Entonces, esta parte donde también seamos más tolerantes a estos diversidades culturales, porque aparte las migraciones no solo históricas, sino las actuales, nos han llevado a que tengamos que repensar, supongo, que las ciudades. Y el capítulo hace un poco esta reflexión en ese sentido, ¿no? De cómo se va dando este cambio y donde, aparte me enamoró de Curitiba, que espero algún día ir, de cómo ir a este tipo de ciudades tratando de ver esta cuestión que creo que hoy en día, al menos las ciudades del norte las estamos pensando, muchas ciudades mexicanas, de hacerlas con más participación social, mucho más integradas al ambiente, aunque sean otro tipo de ambientes y de áreas verdes, que se integre más la población y no que el área verde se integre a la ciudadanía, que eso también ha pasado. En el norte tenemos muy pocas áreas verdes del tipo que nos tocaría hacer, que es desértico, y creo que lo estamos viendo sobre todo con cuestiones de violencia de la sociedad, que no tiene espacios suficientes para convivir, ¿no? Entonces, agradezco mucho la invitación y realmente creo que a mí me dejó más el post-pandemia, el ejercicio de ver esta parte histórica y hacer el análisis de las ciudades brasileñas. Pues les agradezco y de mi parte es todo. Gracias. Muito obrigado, Maria Eugênia. Muito obrigado. O Ricardo Gomes Luiz, por favor. Obrigado, Mário. Boa noite a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, parabenizar as organizadoras, a todos os autores e autoras, ao Mário, né, e toda a equipe da editora Tafona. O livro está realmente muito bonito e convido a todos, né, a ler. É um conteúdo muito rico, haja vista aqui as apresentações, né, que cada um de nós está fazendo. Queria fazer um agradecimento à professora Maclóvia pela parceria de sempre, né, professora? Minha orientadora, e que neste capítulo também foi um momento de muito aprendizado e que eu já vou contar um pouquinho sobre isso. Eu sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e onde eu pesquiso, para a construção da minha tese de doutorado, a relação dos sistemas de cultivo de erva mate com o desenvolvimento territorial numa região no interior do estado do Paraná, aqui no sul do Brasil. Os sistemas de cultivo de erva mate nesta região são muito ricos por conta das relações sociais, econômicas e ambientais. A maioria dos cultivos está localizada em propriedades da agricultura familiar e é resultado de uma trajetória muito longa, né, de muitas experimentações, né, tem muita herança de povos originários, que foram os primeiros domesticadores da erva mate, foram os primeiros povos que desenvolveram também os utensílios, né, e o próprio hábito de tomar mate, que é muito difundido no sul do Brasil, bem como nos países vizinhos, né, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai também. E nesse ambiente, né, que resulta uma atividade econômica com capacidade de geração de trabalho e renda para esses agricultores familiares, também tem muitos resultados ambientais, né? A erva mate mais bem valorizada pelo mercado
é justamente a erva mate que é cultivada de maneira consorciada com remanescentes de um ecossistema ameaçado, que é a floresta com araucária. Então, esse ambiente, né, que eu estudo mais para verificar essas relações ambientais, sociais e econômicas com o desenvolvimento territorial, a experiência que eu tive para a construção desse capítulo, né, graças ao olhar da professora Maclóvia, né, que me estimulou a olhar para esse contexto como um espaço de educação, né, de educação para a sustentabilidade. Então, o capítulo que nós escrevemos versa justamente sobre isso, né, olhar para o contexto dos sistemas de cultivo de erva mate e extrair essas lições, esses aprendizados que servem para a busca pela sustentabilidade. Esse é o meu trabalho, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, a professora Maclóvia, a professora Silvânia, por aceitar esse trabalho, e especialmente, de novo, pela professora Maclóvia pela parceria em desenvolvê-lo. Eu deixo um abraço para todos e reforço o convite à leitura. Muito obrigado, Ricardo. Bom, não precisamos encerrar agora. Eu gostaria de perguntar, quero perguntar a vocês se alguém gostaria de ampliar seu comentário ou complementar o seu comentário, as organizadoras e aos próprios autores. Mário, eu queria fazer um comentário sobre os artigos das pessoas que não estão presentes. Por exemplo, da Beatriz, que foi minha orientanda de doutorado, e o artigo dela é sobre a tese. Nós trabalhamos juntas numa pesquisa sobre os baldios industriais. E a fábrica do Matarazzo, ele tinha um matadouro aqui na cidade de Jaguariaíva, e aí esse matadouro é um imóvel muito grande, ele foi depois passado com os anos para a prefeitura. Hoje ele pertence à prefeitura e ele está subutilizado. E a tese da Beatriz é exatamente propor ela como arquiteta propõe um projeto de revitalização, que ela chama de retrofit, para esse imóvel ali em Jaguariaíva, de forma que ele possa não só tornar a cidade mais amorosa, mais atraente, possa trazer mais atividades culturais para a cidade, que num espaço que está praticamente sendo estacionamento, mal utilizado pela prefeitura. O trabalho da Alessandra Chaves, que foi minha orientanda de doutorado, hoje ela é doutora, é sobre o consumo consciente, tem muito com a questão da cidade, tem muito com a questão dos resíduos, como falou a Márcia e a Elisângela, então estão sempre ligados aos resíduos. E o trabalho dela também é um trabalho que ela desenvolveu a parte histórica do consumo consciente e como é que as pessoas foram pensando o meio ambiente em relação aos resíduos produzidos e ao consumo que as pessoas fazem dos objetos que são elaborados pela tecnologia, pela sociedade, pelos trabalhadores. E o trabalho do Alexandre Dúlios, que foi meu orientando de doutorado também, ele já terminou o doutorado, é aqui no litoral paranaense, ele também trabalha com os resíduos sólidos urbanos e toda a problemática que existe aqui no litoral, que é muito séria, de você depositar lixos em áreas frágeis, né? É plena Serra do Mar, é uma complexidade bastante grande, existe um trajeto do lixo que é separado, que vem para a cidade de Curitiba, então existe ainda um custo ambiental de transporte de resíduos que vai para lá e depois vem para cá, então uma logística totalmente complicada, e o trabalho dele se refere a esse estudo de um problema bastante comum em todas as cidades brasileiras. E também quero falar uma coisa que, quando eu ouvi o Gustavo falando, me lembrei, porque a gente estudou bastante essa questão do censo, discutimos bastante, e eu me lembrei quando ele falou que em 1872, que é o primeiro censo, né, ainda no Império, ele não contou nada de indígena. Eu comecei a me lembrar isso, por causa que o Alcione trabalha com o Museu de Arte Indígena, então no censo não se fala nem indígena, né? Menciona-se os deficientes, mas não se menciona
mencionam-se os escravos, mas os índios não são mencionados, nem se chama mais índio, né? São os indígenas, né? Os povos indígenas estão sempre omitidos até nos censos. Isso é uma coisa que me veio à mente agora e bastante relevante. Então, era isso. Agradeço muito a todos e a todas, né? Foi um prazer trabalhar com todos e todas e a gente chegar a trabalhos que possam contribuir não só para a ciência, mas para a sociedade e para uma cidade mais humana, mais amorosa, né? Obrigado, professora. Bem, alguém mais gostaria de algum comentário, complementar algum comentário que já havia sido feito? Eu queria falar um pouquinho, só para um fechamento, não um fechamento talvez, mas uma abertura, né? Não um fechamento, uma abertura, porque realmente foi muito prazeroso, né? A gente romper com essa epistemologia, essa racionalidade técnica que é um traço do sistema neoliberal e que é um traço da modernidade também, né? Que separa os seres vivos dos não vivos, separa o homem do ambiente, né? Faz todas essas dicotomias, e quando nós tratamos das questões complexas, e a cidade são relações complexas, né? Educação para a sustentabilidade é enfrentar essa complexidade, é enfrentar o efêmero, né, da cidade, às vezes um local de um encontro efêmero é importante, a fragilidade das paisagens, né, que são identitárias, os territórios que são movediços o tempo todo, as populações que se movem também, ou que não são deixadas moventes, né, porque a cidade faz isso também, a cidade cria barreira, cria obstáculos, cria acessibilidades, né, então foi uma reflexão muito boa, e depois que a gente estava no final do livro, a gente já queria começar a escrever outros, né, e esse encontro é prazeroso por isso, né, a gente vai aprendendo no percurso, no processo, e vai trazendo novas questões, e esse encontro agora também já me inspira, né, a escrever várias outras coisas, e eu espero que a leitura desses capítulos, desses fragmentos, né, de cidades, por olhares tão diferentes, possibilite também ao leitor, né, construir novas histórias amorosas entre os vivos e os não vivos, né, nós agora temos muitos não vivos, mas entre os seres humanos e os não humanos, e que as nossas cidades se tornem cada vez mais humanas, né? Que elas dialoguem com a gente e que nos deixem fruir pela cidade, pelos diferentes espaços, com tranquilidade, com segurança, com relações de tolerância, né? De diferenças e relações amorosas, como foi falado aqui tantas vezes, né? Eu agradeço muito a todos e a todas que colaboraram, que tiveram paciência, que devolveram, que fizeram 1000 vezes as mesmas coisas, mas isso faz parte da complexidade também de produzir um livro. E agradeço muito ao Mário, também pela paciência e pela importante assim, trato, né? Que eu acho que é importante a gente falar isso também, né? E falar de relações amorosas também, essa questão da gente saber escutar o outro, né? E às vezes estranhar o outro e acolher o outro. Muito obrigado, Mário, por ter abraçado o nosso projeto. Eu que agradeço, Silvânia. Flávia, obrigado a todos os autores e as pessoas que estão assistindo essa transmissão, que estão aqui no chat, né, comentando e se referindo aos autores, parentes e amigos que estão por aqui. Por vários momentos, ao longo da edição desta obra, eu me referia à professora Maclov, à professora Silvânia, como nosso livro. Isso não há nada artificial nisso, mas muito mais a demonstração de uma forma de ser que eu adoto nos trabalhos que eu faço na editora, de considerar aquelas coisas que chegam, enfim, ao nosso escritório editorial, né? Uma obra que é nossa também, é obra de todos nós. A gente chega um original para a gente trabalhar, mas assim, com o original vem também as pessoas.
Sabe, assim, nada chega pelo correio ou através de um e-mail e depois de um prazo para se entregar um projeto concluído para ir para a gráfica ou para ir para a internet, não. Chega um texto, chega um estudo, chegam ensaios, poemas, ilustrações, mas, ao mesmo tempo, as pessoas chegam. E aos 5 anos de existência da editora Tafona, o vínculo e a rede de amizades, minhas amizades pessoais, elas se ampliaram de uma forma tão extraordinária. Eu me sinto muito feliz de viver essa experiência e queria compartilhar essa felicidade com vocês. A Tafona tem as portas abertas para todos vocês. O seu livro ele tem uma página no site da editora, e esta página está aberta a contribuições, está aberta, inclusive, à divulgação de trabalhos de vocês, né? A comentários de seus leitores, das pessoas que quiserem enviar um comentário por escrito ao artigo, ao ensaio que leram. Com a autorização de vocês, esse material pode ser publicado com extremo gosto, com muito prazer. Não me custa fazer isso, a nossa turma não custa nada fazer isso. Fazemos isso pela alegria de fazer e poder participar de uma obra que tem, ou de obras, né, que tem uma repercussão uma social, cultural, política, econômica muito interessante, né? Então, essas portas da Tafona continuarão abertas a todos vocês. Bom, repetir novamente, tenho aqui um agradecimento a todas as pessoas que participaram desse encontro, aos coordenadores, a todos os autores que estiveram por aqui, os que não estiveram por aqui também. E a turma que fez o livro, eu costumo chamar a Banda da Tafona, a banda que se dedicou à confecção desta obra, né? A Miriam Bonifácio, que é autora do projeto gráfico, o Rafael Cota, que fez a revisão, ao Lucas e ao Vinícius Gonzaga, que colaboram com a editora, preparando o material de divulgação dos livros que a editora recebe e lança, né? Então, na noite da entrega desta obra à sociedade, eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que passaram por aqui, presença virtual, né? E a vocês que me ajudaram a colocar esta obra a público. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para todos vocês. E eu sempre que me despeço, tanto nas correspondências que faço, por conta das rotinas do nosso trabalho, diariamente, né? Até breve, e agradeço muito por estarem por perto. Muitíssimo obrigado. Um abraço afetuoso a todos vocês. Obrigada. Ahora sí va el aplauso por todo el trabajo. Gente, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Eu queria estar abraçando todo mundo.